Querido Deus, eterno Pai, te louvamos pela vida, pela salvação. Você que nos ouve pode estar perguntando quem está falando para mim neste momento a respeito das Sagradas Escrituras. Eu vos digo que é a missionária Zélia, que faz parte, ou é membro da Segunda Igreja Presbiteriana em Campina Grande, Paraíba, que é vice-presidente da missão Cariri para Cristo. E antes de tudo isso, ela é serva do Deus Altíssimo. Mais uma vez, estamos a refletir sobre Abraão. Abraão, de conformidade com Hebreus, capítulo 11, ele está no elenco dos heróis da fé e ele é considerado nosso pai na fé. Mas hoje vamos estar meditando um pouco de um texto que já em outro momento falamos, que é do capítulo 22 de Gênesis, que na Bíblia de estudo do expositor, ele é dividido assim. Isaac, do verso 1 ao verso 8, do verso 9 ao verso 14, o carneiro, do verso 15 ao 24, a aliança confirmada. Isto na Bíblia de estudo do expositor. Já na Bíblia de estudo conselheira, que traz aconselhamento, reflexão e graça, o título é Deus põe Abraão à prova. E isto vai do verso 1 até o verso 19. No verso 20 ao 24 tem descendência de Naor. Mas nós vamos estar observando contexto, ou comentários, ou colocações que nos ajudam a compreender melhor, tanto na Bíblia de estudo do expositor, como na Bíblia de estudo conselheira, bem como na Bíblia de estudo de Genebra. Na Bíblia de estudo de Genebra, ela tem o mesmo título, Deus prova Abraão. Enquanto na conselheira de Deus põe Abraão à prova, na de Genebra, Deus prova Abraão. E isso vai até o verso 19. No verso 20 tem o mesmo título que a de estudo conselheira, que é descendência de Naor. Na Bíblia visual com infográficos, o título é Deus põe Abraão à prova. Isto vai até o verso 19. E o verso 20 ao 24, os descendentes de Naor. Quando você pega uma Bíblia, seja ela de estudo ou não, a sua preocupação ou o seu primeiro momento deve ser exatamente na descrição do texto. E assim fazer a leitura do mesmo, sem olhar nenhum comentário, sem se preocupar com nenhuma colocação. Na Bíblia Sagrada, contendo o Velho e o Novo Testamento, na edição revista e corrigida, com referência a algumas variantes, isto publicado pela Sociedade Bíblica do Brasil, você vai contemplar o título desse texto, é Deus manda Abraão matar seu filho Isaac. É nesta Bíblia que eu vou ler e depois vou trazer comentários, tanto da Bíblia de estudo do expositor, a Bíblia de estudo de Genebra e a Bíblia de estudo conselheira. A Bíblia de estudo conselheira é uma das Bíblias que busca tratar do nosso lado emocional, psicológico e mostrando que Deus se importa com todo o contexto que compõe a vida do ser humano. E aconteceu depois destas coisas, que coisas? Do nascimento de Isaac, o despedimento de Agar e Ismael, Abimeleque faz um pacto com Abraão e aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardoou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaac seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaac, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse, Abraão, Abraão, e ele disse,
eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até hoje, até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Milca deu filhos a Naó teu irmão, o seu primogênito, e Bus seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quesebe, e Azo, e Pildas, e Gildeftafe, e Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Milca a Naó, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reuma, ela lhe deu também a Teba, e Gaã, e Taás, e Maaca. Na Bíblia visual com infográfico, faz a seguinte conotação com relação ao capítulo 22, dizendo o seguinte: depois de Abraão esperar muitos anos por um herdeiro, Deus testa a fé que ele tinha e pede que abra mão daquilo que é mais precioso para ele, seu filho. Vejamos algumas conotações. Deus diz para Abraão levar Isaque para a terra de Moriá e sacrificá-lo. E nós contemplamos no texto que Abraão assim obedeceu. Pois levantou-se, pegou seus 2 moços, 2 servos e o seu filho, e foram para onde o Senhor havia enviado. Abraão e Isaque viajam 3 dias. Abraão manda seus servos esperarem e diz para eles que Isaque e ele voltarão logo. Isaque pergunta a Abraão: onde está o carneiro para o sacrifício? Abraão diz que Deus providenciará o cordeiro. Outro destaque é: Abraão constrói um altar e amarra Isaque sobre ele. Você já tem construído um altar diante de Deus? Você já tem colocado aquilo que para você é sublime no altar do Senhor? Quando Abraão ergue a face para matar Isaque, um anjo o impede e lhe diz que ele provou temer a Deus. Você tem se esvaziado de você mesmo, fazendo aquilo que agrada a Deus, confirmando que a sua fé não está nas coisas, não está no seu conhecimento, não está nas suas posses, mas a sua confiança está exclusivamente em Deus? Abraão vê um carneiro preso em um arbusto e sacrifica o animal no lugar de Isaque. Deus proverá o que verdadeiramente ele espera que a gente lhe ofereça, mas ele espera que a gente se esvazie de nós mesmos e que não tenha nada como o Senhor. Que Deus seja exclusivamente aquele que é soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre a vida daquele que o criara. Abraão chama o lugar onde Deus apresenta o carneiro entre os arbustos: o Senhor dará o que for preciso, diz o texto. Deus deu o carneiro entre os arbustos, mostrando que ele proverá para si o cordeiro que trará o ser humano à presença de Deus, como assim lhe convém. E ele, o Senhor, proveu esse carneiro para Abraão, tipificando o que haveria de acontecer depois, ele dando o seu próprio filho em favor de todo aquele que nele crê.
Você crê em Deus através da pessoa de Jesus? Se você crê em Deus, tem essa ligadura com Deus através de Jesus Cristo, então se você está tendo fé da forma que agrada a Deus. Diz lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção de fatos que se não vê. E ele provou isto quando ele levou Isaque para ser oferecido, mas disse aos seus 2 moços que os 2 ficassem ali em um dado lugar. Isto quando ele avistou o monte que deveria oferecer em sacrifício Isaque. E disse: iremos, oferecemos ou adoremos e voltaremos. Ele sabia que Isaque era o sacrifício, mas ele disse que iam, adoravam e voltavam. Ele creu que Deus, mesmo que Isaque fosse morto, Deus ressuscitaria ele e ambos voltariam, não só para os moços, mas para casa. E dentro desse contexto, Deus novamente promete dar a Abraão inúmeros descendentes, mediante a ação que Abraão fez, que foi de tão somente obedecer. Deus disse: levanta, toma o teu filho, vai para o Monte Moriá, e ali o oferece em sacrifício a Deus. Diz o texto que ele se levantou de madrugada, tomou seus 2 moços, tomou o filho, tomou a lenha, o cutelo e o fogo, e foram. Quando chegou no ponto, ou no lugar, que ele avistara o monte que deveria fazer o sacrifício, ele disse aos moços que ficassem ali. Os moços ficaram com o jumento. Ele colocou a lenha sobre os ombros de Isaque, pegou o fogo e o cutelo e seguiram para o lugar onde Deus mandara ele oferecer Isaque. Ele chega lá, faz o altar, depois ata Isaque, coloca em cima, pega o cutelo para imolar. Quando o anjo do Senhor brada, diz: não faça isto, pois seis que tu temes a Deus. Ele confirmou que temia a Deus, não negando aquilo que lhe era mais precioso. O que você tem de tão precioso? E se Deus hoje te pedir para que ofereça isto a Ele, você está pronto para oferecer? Deus pode te provar, me provar, nos provar a qualquer momento. Porque Ele quer ver em nós a demonstração da nossa fé com as nossas ações práticas. Na Bíblia de Estudo Conselheira, falando a respeito desse texto, nós temos uma descrição de forma geral dos versos 1 ao 19, em que Deus põe Abraão à prova, a seguinte colocação. Há uma exclamação, e quem faz o comentário diz o seguinte: que prova absurda. É o que normalmente se sente e pensa diante deste relato. Que relato? Relato de Deus pedir a Abraão que ofereça o seu filho Isaque como sacrifício. Reagimos com perplexidade, não compreendendo tal ordem dada por Deus, nem a disposição de Abraão de partir para o sacrifício do próprio filho. Afinal, Isaque foi exatamente o cumprimento da promessa de Deus. Veja que lá em Gênesis 3,15, Deus faz a promessa. E quando a gente olha esse contexto, lembre-se que foi aguardado durante décadas e nascido por milagre, devido à avançada idade de sua mãe. Abraão é chamado, ainda com o nome de Abrão, para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e fosse para um lugar que Deus lhe mostraria. E ele não sabia para onde ia, mas tomou tudo que era seu, tomou a Sara e saiu para o lugar que Deus ia lhe dar. E Deus disse que por ele fazer isso, ia fazer dele pai de uma grande nação. No momento desse convite, dessa obediência, Abraão tinha 75 anos e Sarai tinha 65 anos, porque ela era mais nova do que Abraão, que ainda era Abraão, 10 anos. Ambos saíram. Depois disso, passado 13, 14 anos, Deus não tem cumprido a promessa ainda. Então Sarai quer ajudar a Deus no cumprimento da promessa e da Agar. E Abrão coabita com Agar. Ela fica grávida, tem um filho, e o nome desse filho é Ismael. Ainda 12 anos depois, uns dizem 13, Sara agora engravida. E Sara tem um filho, que lhe é dado o nome Isaque. E é dentro desse contexto do nascimento de Isaque, e estando ali Agar e seu filho Ismael, que ela, Agar, zomba de Sarai, e Ismael não cuida bem de seu irmão, e que Sara, que agora já não é mais Sara, é Sara, diz para Abraão despedir Agar e seu filho. Abraão consulta a Deus, e Deus diz que ele faça conforme o pedido de sua esposa Sara.
Ismael é levado por Agar e ambos saem da presença de Abraão. Depois desse contexto, Deus pede que ofereça Isaque. E Abraão não titubeou. Não negou fazer aquilo que Deus lhe solicitara, que Deus lhe ordenara que fizesse. Na caminhada, Isaque percebe a presença da lenha, do cutelo, do fogo e faz uma pergunta a Abraão: onde está o cordeiro? Ou seja, temos tudo aqui, só não temos o principal. Olhando para esse contexto, de acordo com a Bíblia Conselheira, ela faz a seguinte colocação: não é difícil imaginar o imenso drama pessoal de Abraão, o único que sabia o que deveria acontecer. O filho Isaque estranhou a ausência de um cordeiro sacrificial, ao que Abraão apenas respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Isto de acordo com o verso 8 do texto lido. A resposta que Abraão dá a Isaque é que Deus proverá o cordeiro. Sua fé continuava posta em Deus. Para alguém acostumado a ter o controle da situação e tornar as decisões essa submissão na frente do próprio filho, certamente foi uma experiência fortíssima, porque ele sabia o que Deus havia lhe pedido e ele foi pronto para assim o realizar. Eles chegaram ao lugar, Abraão preparou o altar, preparou tudo e assim prontificou-se a sacrificar Isaque. Mas é nesse momento, é nesse contexto que o anjo do Senhor chama Abraão. E é diante desse contexto que Abraão é confirmado como pai da fé, que pega a faca com a qual golpearia seu filho. Então acontece a intervenção dos céus. No meio da tensão, Abraão escuta o que lhe é dito, guarda a faca e desamarra o filho. Será que se abraçaram? Isaque teria ouvido a voz do anjo? Abraão foi confirmado por Deus por ter obedecido até a morte do próprio filho. Para todos os efeitos, ele cumpriu a ordem de oferecer o sacrifício. Depois, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre. E é esse carneiro que ele oferece. E este ato é uma tipificação do que aconteceria com Jesus, que é o sacrifício perfeito diante de Deus, em favor de todo aquele que nele crê. Aí a indagação é: você tem crido em quem? Você tem crido de que forma? Abraão testificou que verdadeiramente confiava em Deus, a ponto de confirmar que a provisão de Deus com um carneiro era certa. A provisão de Deus de um carneiro prefigurou o sacrifício de Jesus Cristo, que morreu no lugar dos eleitos para que estes pudessem viver. Versículos 13 e 14 de Gênesis 22. Ao fazer um juramento de abençoar Abraão e todas as nações por meio dele, Deus garantiu a promessa à descendência de Abraão, o que pode ser visto nos versos do 15 ao 19. E que se vê o cumprimento quando você olha em Hebreus capítulo 11, versos de 17 a 19. Deus testa os seus santos para comprovar a excelência de sua fé e obediência. Nós passamos por prova, e essas provas devem ser vistas por nós como a ação gloriosa de Deus em nossas vidas e glorificar a Deus em todo tempo e lugar, porque só Deus pode fazer alguém, estando morto, ser vivificado. Ele é Senhor da vida. Ele é aquele que tudo pode, mas Ele é aquele que testa a tua fé, a minha fé, a nossa fé. Estejamos atentos a ouvir a voz do Senhor, para que no momento da aprovação possamos permanecer firme e constante, pois é o Senhor quem hasteia para nós a vitória, porque é Ele quem diz no alto da cruz: tudo está consumado. E isso para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e que esta palavra, ora anunciada, encontre guarida no teu coração e faça resplandecer o Senhor sobre ti a luz do seu rosto. Que Deus, pois, nos abençoe. Em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.